Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você já percebeu como estão os louvores nas igrejas nos dias atuais? É claro que tem igreja que ainda mantém um padrão, mas quando você pesquisa, por exemplo, eu acabei de pesquisar aqui os 10 louvores mais louvados, mais ouvidos nesse ano de 2024, e por incrível que pareça, nem todos eles são hinos de verdade. Às vezes estão mais louvando o homem. Com todo respeito, eu até gosto do cantor e gosto do hino, mas o hino mais ouvido que apareceu para mim aqui é raridade, né? Sua raridade não está naquilo, tal. Mas está falando de mim, está falando do homem, está falando da pessoa, está colocando valor na pessoa, está esquecendo de Deus. Acontece que nós estamos envolvidos em uma cultura conhecida como cultura woke. Essa cultura woke, isso vem de uma palavra afro-americana, está ligada à consciência e à percepção das questões relativas à justiça social e racial. Essas duas palavrinhas são totalmente contrárias ao Evangelho. Primeiro, porque quando fala de justiça social, isso é um mimimi, um blá 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 danado. A nossa justiça, a reta justiça é Deus, a palavra de Deus. E quando fala de racial, nós sabemos que todos nós somos descendentes, né? No caso de Adão e de Eva, e só existe um povo para Deus, não existe várias raças para Deus. Então é uma cultura que vem para dividir, para separar, para dizer que não, para colocar dificuldades, para separar, e eles ainda conseguem prega um ódio contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, porque a Bíblia tem que ser atualizada, e você vai ver um monte de pessoas mal resolvidas tentando dar palpite na palavra de Deus. Por exemplo, o culto ao Moloque. Moloque é o deus do sacrifício infantil na Bíblia. E se repetir o nome aqui do que realmente faz, né? Aquelas pessoas que estão defendendo o homicídio de bebezinho ainda no útero. Geralmente pessoas que tiveram uma família ruim, geralmente, né, desestruturada, vamos dizer assim, vamos corrigir. Geralmente pessoas que são mal resolvidas da vida, mal vivida, pessoas que aborrecidas da vida, vai defender esse tipo de ideia. Porque elas queriam ter morrido quando era bebezinho. Não queria ter nascido. Então quer matar os outros. Não pode matar a si mesmo. Vão matar o próximo. Vão matar... É isso. Prega-se o cancelamento. É por isso que você vai ver falando, abusando de Jesus Cristo em uma abertura de Jogos Olímpicos. É por isso que você vai ver o carnaval aqui no Brasil zombando do Evangelho. É por isso que você vai ver artistas falando mal da Bíblia, do Evangelho, e esse tipo de coisa está infiltrado. O problema é que mesmo os cristãos, pregadores, estão com medo de pregar o Evangelho, porque se falar tudo o que pensa pode ser preso, pode ser cancelado. É isso que eles falam, cultura de cancelamento. Então nós precisamos de voltar para o Evangelho. Nós precisamos de voltar para a palavra de Deus. Esse Evangelho, porque é importante saber que existe hoje essa ideia de progressismo e o wokeismo, que eles chamam. Eles vão pregar um tipo de evangelho de vitimismo. Você vai ver, por exemplo, professores universitários dizendo: olha, ninguém tem culpa de ser o que são, porque é a sociedade que moldou e blá, 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 blá. O Evangelho de Jesus Cristo diz o contrário. Ele diz que se você confessar com a sua boca, você vai ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, enquanto as universidades estão pregando que está tudo certo
quando as pessoas fazem coisas ruins, porque elas aprenderam a fazer isso com a sociedade, com o consumismo, com o machismo e blá 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 e com a religião, nós aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo transforma, restaura, renova, nasce de novo e dá uma nova vida. Por exemplo, você vai ver, aquela cultura que prega sempre derrota, sempre fracasso, sempre pequenez. O Evangelho de Jesus Cristo é vitória. Jesus Cristo, é claro que a vitória dele na cruz, ele já venceu a morte, venceu o Hades, mas ele vem agora montado em um cavalo branco, vencedor. Precisamos de homens, de mulheres, de crianças que tenham coragem de pregar o Evangelho e que não tenha medo de ser cancelado e que não tenha medo de ser zombado da sua fé. Nós precisamos de, como o apóstolo Paulo dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus. Mesmo que você não tenha entendido o que eu quis dizer aqui, vai guardando esse nome de progressismo, de woke, e vai guardando, porque você vai lidar muito com isso. E quando você vê algum pregador todo moderninho, com essa cultura de inclusão e pá, ele está querendo infiltrar um cavalo de Troia, um mundo dentro da igreja. Não aceite isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque esse mundo já está perdido, jaz no maligno. Vamos orar? Todo dia estamos aqui, todos os dias, leitura da palavra, explicação da palavra e oração. Mas geralmente aqui é um devocional, temos uma mensagem todos os dias. Obrigado você que tem comentado, curtido e compartilhado o nosso conteúdo. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Infelizmente, Pai, tem nascido dentro da própria igreja uma cultura para destruir a igreja de dentro para fora. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor há de levantar pessoas comprometidas com a tua obra e que não esteja, meu Pai, ligada à cultura, ideologias, políticas, e que vai pregar o Evangelho, doa a quem doer, custe o que custar. O nome do Senhor há de ser exaltado. Nós cremos na tua palavra que diz que no futuro todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.